Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos conversar sobre valorização do autoparapsiquismo e a nossa convidada é a professora Juliana Nicolau. Ela tem formação na área de tecnologia e graduanda em psicologia. Ela é consciencióloga e voluntária da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, que é uma instituição conscienciocêntrica, hoje atuando no Brasil e também em Portugal. Não tem fins econômicos e tem por objetivo esclarecer e levar conhecimento a todos que se interessam que existe uma realidade que vai além do corpo físico e que, quando conhecemos essa realidade, é possível ter uma maior visão de conjunto, facilitando o entendimento de si mesma e poder assistir aos outros. Para mais informações sobre a ACIP, acesse o site acip.com. Boa tarde, professora Juliana. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada. Já estão conosco no Facebook, assistindo, participando do nosso programa, a Cida Nicolau. Oi, Cida, seja bem-vinda, obrigada pela participação. O Juvenal da Silva e o Guilherme, sempre me enrolo com o nome dele, é aqui da Rádio RCI, Vodiskovski, e a Marguê Vasconcelos. Também a Maria Vitória. Ju, linda, mandou esse recado para você. Tá? E já tem 4 pessoas também curtindo o nosso programa, que é a Denise Rocha, o Igor Cabral, tá bom? Obrigada aí pela participação. Então, sabemos que o parapsiquismo é uma condição natural, fisiológica e faz parte do ser humano. A valorização do autoparapsiquismo é a pessoa levar em conta as próprias parapercepções, estando atenta ao que sente e poder verificar o que precisa ser feito e até mesmo o que precisa perceber o que ela está sentindo, né? Uhum. Então, para começar a nossa conversa, esclareça para nossos ouvintes o que é o autoparapsiquismo. Legal, muito obrigada, Ana. Boa tarde a todos. A ideia, assim, do autoparapsiquismo seria o auto como o nosso parapsiquismo, né? Então, a ideia é de que a gente consiga entender o que seria o nosso próprio parapsiquismo. E a questão que eu vejo muito séria é da gente valorizar as nossas percepções. Se a gente for pensar assim, o que seria o parapsiquismo, né? Porque às vezes alguém pode estar aí escutando e não entende direito. Seria assim, a gente poderia pensar de uma maneira fácil assim de a gente compreender, que seriam as nossas percepções além dos nossos 5 sentidos. Então, vamos tentar dar um exemplo para ficar bem prático. Vamos supor que a pessoa está cozinhando. Quando ela sente o cheiro da comida, ela está tendo o olfato ali funcionando, né? Ela está sentindo o cheiro da comida. Agora, vamos supor que você está num local que não está com um cheiro aparentemente de nada, e em algum momento a pessoa sente o cheiro, por exemplo, de rosas. Aí você vê assim, por que eu estava sentindo esse cheiro? Então, para a pessoa entender que é um cheiro não necessariamente do olfato, o que nós estudamos seria, nesse caso, a olorização. E aí, o autoparapsiquismo é a pessoa começar a perceber, peraí, por que eu estou sentindo esse cheiro? Da onde que veio? Não ocorreu nada aqui à minha volta que eu possa ter percebido de onde tenha vindo. Então, isso seria uma valorização do Exatamente. seu autoparapsiquismo, né? Quando a gente começa a dar... Tá atento. Exatamente, Ana, assim, de a gente estar atento ao que a gente está percebendo. E eu acho que isso é muito sério, porque a gente está valorizando, no fundo, nós estamos valorizando nós mesmos, porque ninguém está falando, você está sentindo, não, sou eu que estou sentindo. Então é muito sério esse tema, Ana, que eu acho que todos nós deveríamos... Também acho muito importante. Pensar a respeito, assim, da gente valorizar o que nós estamos percebendo. Porque lembrando que isso faz parte, né, do ser humano, faz parte da gente, essa outra realidade. Né? Essa outra realidade. Não é só aqui o físico, tem uma outra realidade extrafísica, né, Juliana? E a gente vive, às vezes, numa sociedade, quando a gente comenta algo que pode ser um parapsiquismo, o que as pessoas falam?
isso é viagem da sua cabeça, isso não tem nada a ver. E o problema é que aí, com o tempo, a gente vai bloqueando. Pela falta dessa valorização, a gente vai bloqueando e, com o tempo, a gente fica especialista em bloquear o que a gente sente. Até porque, né, a nossa sociedade, ela já tem, é como se a gente já crescesse formatado, né? Então, Sim. tem uma série de dogmas, de conhecimentos que nem se fala em parapsiquismo. Aliás, isso é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente, é um tabu, né? Um tabu, a pessoa sabe ou percebe, mas o que é isso? Não sabe o que está acontecendo com ela. É por E aí aí? eu sinto muito, Ana, que a gente às vezes vai se perdendo, porque a gente vai bloqueando as nossas percepções por achar que aquilo é coisa da nossa cabeça, e a gente vai meio que se bloqueando, se anulando do que a gente realmente está sentindo, né? Vai deixando passar, né? E aí, né, como você acabou de comentar, o parapsiquismo, ele é essencial até para o autoconhecimento, né? Que isso, toda essa percepção, essa valorização faz parte do autoconhecimento, né? E isso nos leva, como você falou, uma valorização de si própria. E aí melhora alguma coisa, a autoestima, a força presencial, melhora a sua... Com certeza. Eu penso muito assim que quando a gente valoriza nós mesmos, né? Nós estamos falando de nós mesmos, né? Não estamos falando de valorizar o outro, estamos falando de nós. A gente fica muito mais autêntico, a gente fica muito mais coerente, a gente fica muito mais confiante, porque nós estamos valorizando o que nós estamos sentindo. Então, realmente, isso dá uma expansão muito grande, porque a gente se conecta melhor com as energias, a gente até com os amparadores, né, com a gente... Pois é, explica um pouquinho que você falou a palavra amparador. O que são os amparadores? Quem são os amparadores? Quem são os amparadores? O que a gente estuda, assim, a questão dos amparadores, é que são consciências extrafísicas, no caso, os amparadores extrafísicos, né, que são consciências extrafísicas, né, que eles não têm esse corpo, que a gente está aqui no momento, e eles estão, de alguma maneira, para nos auxiliar diante de algum trabalho que a gente venha fazendo. Então, se a gente está fazendo algum trabalho assistencial, se a gente está fazendo alguma atividade, a gente pode sim ter a companhia da extrafiscalidade, né, de consciências aí, que podem nos auxiliar. E aí eu penso muito, sabe, Ana, que eu vejo que assim, é muito sério esse tema, no sentido de a gente pensar assim, quando a gente valoriza o parapsiquismo, de alguma maneira a gente também está valorizando os amparadores. Porque se às vezes os amparadores estão querendo se comunicar com a gente, e a gente, isso daí é coisa da minha cabeça, aí o amparador se desdobra de outra maneira para tentar comunicar. Isso daqui também não tem nada a ver. A gente também está meio que esnobando o trabalho deles, a gente também não está dando atenção a eles. Então é muito sério, quando a gente valoriza, muitas das vezes a gente não está só valorizando nós mesmos, a gente também está valorizando a equipe extrafísica, né? Você está... muitas vezes, e muitas pessoas, ela até percebe o parapsiquismo, né, dentro do que você está falando aí, mas desvaloriza, menospreza todas as vivências que ela tem, vivências parapsíquicas, né? E vive numa eterna apatia. Sim. Né? E você está falando, e essa é uma das consequências, né? Sim. Não interagir com o amparador, né? Tem mais outras consequências, assim, que interferem? O que eu vejo, assim, independente se a gente está conectado ou não com a multidimensionalidade, ela está aí. Ela está aí, E eu vejo, assim, quantas oportunidades evolutivas a gente pode perder, né? Por a gente não estar conectado. Então, uma coisa que eu vejo muito séria é, por exemplo, assim, no seu dia a dia. Eu gosto muito, às vezes, a gente pegar exemplos do dia a dia. Eu ia até te pedir, assim, se você tem alguma vivência, né, desse dia a dia. Legal. Assim, porque eu acho que às vezes fica fácil da pessoa entender. Eu não sei se você já teve isso, Ana, por exemplo. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, nossa, Ana, como você tá linda, como você é isso, falando coisas sempre positivas e tal. Mas não sei, você sente um mal-estar. Já senti. Você fala, peraí, o que está sendo falado não está de acordo com o que eu estou sentindo. Então eu vejo assim, às vezes, a gente às vezes faz como se você deleta o que você está sentindo, porque você fala, não, essa pessoa falou isso. Mas às vezes o seu corpo está te mostrando, tem alguma coisa que não está condizendo.
Eu já tive uma vivência, eu não conhecia a Conscienciologia, não sabia nada de energia, mas como você disse, a energia está presente, nós somos seres parapsíquicos, não adianta a gente negar. Eu tinha uma amiga que a gente almoçava toda quinta-feira, era especial, um tal restaurante, só que chegava em casa, eu tinha que dormir. E eu reparei que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu percebi que eu ia dormir, eu ficava muito cansada. Então, até comentei com a minha secretária, olha, nossa, eu tenho que dormir toda vez que eu encontro com fulano, almoço. Isso vamos dizer assim, é uma questão energética, né? E é interessante a gente ver assim, ok, então eu tenho esse desgaste, por Um quê? desgaste. Por quê? Não sabia, né? E aí eu acho que o nosso papel diante desses estudos, que eu vejo que é Isso. fundamental a gente adquirir, é a postura de pesquisador. Isso. Porque aí acho que muda muito, a gente sai do... Porque senão eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Não, peraí, não é isso, senão a gente também começa a fugir, não é né? isso. Não, mas aí eu vejo assim, o nosso desafio é a gente criar, que não é fácil, essa postura de pesquisador. Então, por quê? Toda vez que eu falo com essa pessoa, eu fico desse jeito. Por que quando, de repente, eu vou em determinado local, eu me sinto mal? E aí a gente traz para a nossa autopesquisa. Por que será? E aí eu acho que quando a gente... o tema da valorização, você está valorizando quando você para analisar. Peraí, por quê? O porquê é uma valorização. Você está se levando a sério. Você não está simplesmente falando assim, eu que sou fraca, porque agora eu estou cansada, porque eu estou me sentindo mal. Não, peraí, alguma coisa tem. Isso é a gente valorização. Então, e tem posturas que também são dificultadoras dessa valorização, né? Então, você fica presa a preconceitos. O que você pode falar sobre essa desvalorização e essa dificultação de você valorizar o seu autoparapsiquismo? Legal, muito bom, Ana. Uma das coisas que eu vejo, assim, existem maneiras de nós funcionar, assim, de a gente, o nosso jeitão de ser, digamos assim, que pode dificultar. Então, vamos supor, a pessoa que ela tem uma tendência a ser uma pessoa acomodada. Às vezes ela, eu tô cansada, eu tô me sentindo mal, eu me senti assim, mas deixa, não vou pesquisar a respeito. Então, a pessoa que tem uma postura mais de ser acomodada, ela pode ser um dificultador dela para ela começar a valorizar as questões delas, porque ela vai ter que sair da acomodação. Sim, lógico. Exatamente, então ela vai ter que mudar. Por exemplo, uma pessoa às vezes que tem uma baixa autoestima, eu acho que é tudo coisa da minha cabeça, acho que isso não tem nada a ver, deixa quieto. Então, existem vários traços, até a pessoa, por exemplo, que é a priorista, então ela já vê, ela já acha, ela já conclui, ela não pesquisa, ela já resolve a priori tudo, né? A pessoa, por exemplo, que ela é desatenta. A gente fala muito lá na CIP, né, que o parapsiquismo, ele é atenção. Se a pessoa ela é desatenta, ela não vai perceber, as coisas vão acontecer na frente dela, a vida dá o tempo todo sinais para a gente, só que a gente não observa. Então a pessoa também que tem esse temperamento de ser uma pessoa assim mais desatenta, ela não é detalhista, pode se materializar questões e ela não vai observar. Não vai perceber. Não vai. Então, existem vários traços da pessoa, até a pessoa que não é autêntica, é uma pessoa que ela sente, ela está percebendo tudo, mas ela não tem coragem de se posicionar. Eu sinto isso. Ela, vão me julgar se eu falar. E aí não ajuda o outro, não ajuda o outro. Porque quando a gente não se posiciona, olha, Ana, eu estou sentindo isso, me posicionar que eu tenho percepções, vão me achar louca, vão achar que isso aí é coisa de outro mundo, sabe? Então a gente não também comenta, e aí a gente está sendo sem autenticidade, a gente também está deixando de valorizar o que a gente sente, né? Então, acho que já está na hora do nosso intervalo, né? Então, eu vou deixar uma pergunta, né, para os nossos ouvintes pensarem até voltarmos e a professora Juliana responder. Que muitas pessoas estudam, pesquisam sobre parapsiquismo, mas na correria do dia a dia acabam esquecendo e deixam passar despercebidas suas vivências parapsíquicas, né? Como a gente já comentou agora nesse primeiro bloco. O que podemos fazer para ficarmos mais atentos a todo esse momento, né? Excelente pergunta. O que a gente pode melhorar?
Muito bom. Vamos para os nossos intervalos comerciais e já voltamos com a professora Juliana conversando sobre valorização do autoparapsiquismo. E você pode participar do nosso programa no rádio em 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver o nosso vídeo ao vivo, e também pelo WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Estão conosco também no Facebook a Ieda Mendonça. Ju, você está maravilhosa. O Elvio Quinuti de Andrade, a Ana Paula Lisboa, a Iracema Fernanda Pérez, a Carla Galdino e a Sueli Vitorassi e a Isoé Pedroso. E estão curtindo o nosso programa a Cleonice Silva, a Denise Rocha, Vanderlei Rodrigues, Jamil Marinho, o Elvio Quinupi de Andrade, a Marguê, o Eduardo Mendonça, o Igor, a Leda Gaeli e a Carla Galdino. Obrigado pela participação, é muito importante. E qualquer dúvida pode enviar as perguntas que a professora Juliana está aqui para responder, né, professora? Com certeza. Então, como a gente conversou antes, né, deixei essa pergunta, o que você tem a nos dizer sobre a questão, né, que as pessoas pesquisam, estudam sobre parapsiquismo, mas elas se distraem nas tarefas do dia a dia, é uma correria hoje em dia, né? E deixam passar despercebida todas essas vivências parapsíquicas que são muito importantes. Como ficar atento para poder perceber a todo momento? Isso é muito interessante, Ana. Uma das coisas que eu vejo é que cada caso é um caso, né? Porque também vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas uma das coisas que eu vejo, assim, de interessante a gente pensar, vamos supor aí, uma pessoa às vezes conheceu o parapsiquismo, ela não sabia que existia. Aí vamos supor com 50 anos. E aí agora ela quer vivenciar no dia a dia, entender, estar conectado. E aí a pessoa, vamos supor que ela reclama, eu esqueço durante o dia a dia, trabalho o dia inteiro. Isso às vezes acontece. Sabe que tem, né, o parapsiquismo, né? Entendeu, a pessoa sente, faz os cursos, ela percebe que tem. Uma das coisas que eu vejo, primeiro a gente tem que pensar assim, às vezes a gente já viveu durante anos as nossas sinapses, né, nossos jeitos de funcionar durante muito tempo foi de uma maneira. Então eu vejo que o primeiro passo é também a gente ter paciência conosco mesmo, de que a gente está entendendo às vezes uma nova realidade. A gente tem que seguir assim passo a passo, exatamente, né? Devagar, não quer de repente quer ver um fenômeno, não é. Né? E estar o tempo todo conectado. Uma das coisas que eu vejo que pode ajudar é, por exemplo, assim, a pessoa entender que ela precisa ter paciência com ela e ela precisa criar novas sinapses, ela precisa colocar essas questões no dia a dia. Então é importante, por exemplo, ela, se puder todo dia ler um pouco a respeito sobre parapsiquismo, assistir algum filme que tenha parapsiquismo no enredo, que ela consiga assistir de repente. Tem muitos vídeos na internet sobre esse tema, então ela precisa fazer a cabeça dela está trabalhando com isso. De repente, na mesa de trabalho, colocar um lembrete, uma mensagem para que ela fique atenta, ter amigos que ela possa conversar a respeito, e aí ela vai incluindo no dia a dia dela, e aí com o tempo ela vai vendo essa melhora. Mas uma das coisas que eu vejo muito, às vezes a gente está lá em cursos de pessoas que chegaram na Conscienciologia e comentam isso, mas elas têm uma certa impaciência de com o tempo ela ir conseguindo. Ela quer assim, sabe, ontem eu nem sabia direito como que funcionava e hoje eu já quero estar, assim, dominando o assunto. Então, eu vejo que a gente precisa incluir. Como é que estão suas leituras? Como é que estão as suas conversas? Se tem amigos que você possa conversar, eu acho que isso ajuda muito. Pois é, e
quase todo o nosso programa, né, que sempre o assunto tratado é o parapsiquismo, a gente fala da importância de fazer anotações, né, de fazer anotar todas as percepções mínimas que sejam, né, para poder depois, não que aquilo de repente não vai fazer efeito na hora, mas para depois para uma autopesquisa. Você acha também é importante esse tipo de postura? Faz parte aí desse... Sim, Ana, é importantíssimo. Uma das coisas que a gente vê, a gente que já vem estudando há muitos anos sobre isso, às vezes a gente tem, né, percebe algum parafenômeno e a gente tem uma certa ansiedade de querer já uma conclusão. Isso, a gente verdade. até brinca assim que a gente quer, né, introdução e, como fala? Meio e fim, e, né, já sabe, e assim, e não é assim. Uma das coisas que a gente percebe é que às vezes você tem um parafenômeno hoje e você vai entender talvez aquilo daqui 2 anos. Essa é a importância de estar ali anotado. Não, eu já senti alguma coisa diferente, né? Já então tá isso ali. tem a ver. Então aí você pode buscar aquela vivência que você teve. A gente tem uma tendência de nós sermos muito ansiosos. A gente tem uma reflexão, a gente já quer entender, a gente tem um fenômeno, a gente já quer saber de onde veio, e assim, aí às vezes a gente também tem uma memória não tão boa, e a gente também não tem que confiar na memória, porque a gente fala, não, depois eu vou lembrar disso. E aí passa um tempo, a gente esquece, e depois é para a gente relacionar. Eu falo que às vezes, muito do parapsiquismo é como se fosse um quebra-cabeça, que se vê uma pecinha aqui, você vê uma pecinha ali, e você vai juntando as peças desse quebra-cabeça para a gente entender mais a respeito, né? Então, eu acho que a gente estamos falando de sinaléticas, né? Que a comunicação interassistencial, ela é realizada muitas vezes com mensagens silenciosas. Sim. Não é isso, né, que a gente está comentando. E através da sinalética, que depois você vai falar um pouquinho, o que é que você pode fazer essa leitura, né? Que relação que você faz com a sinalética, energética e a valorização do autoparapsiquismo? Ah, legal, Ana. Uma das coisas que eu vejo é assim, a sinalética é o que a gente estuda, que são sinais, né, no caso energéticos, parapsíquicos, dentro, assim, na nossa manifestação a gente pode ver, e isso é importante o ouvinte saber que, assim, isso varia de pessoa para pessoa. Sim. Então tem pessoa que fala assim, nossa, eu tive uma repercussão no meu corpo, em algum local, um arrepio. O que será esse arrepio? Não está ventando, não está nada, por que eu me arrepiei? Isso é um sinal muito, muito bem, Ana, de a gente pensar assim, o que pode ser esse arrepio? Então, com o tempo, o pesquisador, que a gente chama, né, a pessoa que anotou, eu arrepiei quando eu estava conversando com a Ana sobre determinado assunto, determinado local. Aí, em outro momento, isso, né? Eu converso com a Ana, a gente está conversando sobre aquele assunto e me dá o arrepio de novo. Opa, peraí, já tem aí, né? E aí a gente começa a reparar, quando a gente vê que existe uma repetição, aquele sinal ocorrendo, a gente já começa a levar ele mais ainda em consideração. E aí o que a gente fala é que a gente vai desenvolvendo sinaléticas, e o que é importante? Para nós desenvolvermos a sinalética, não tem como a gente desenvolver se a gente não valorizar as nossas percepções. Porque se a gente não valorizar, como é que a gente vai desenvolver elas, né? Então, a valorização nesse sentido é importantíssima para a gente levar, eu acho muito sério, Ana, assim, do ouvinte, de repente pensar assim, quais são as percepções que ele tem? De repente, ele tem muito desenvolvido a valorização, né? Que é que varia, né? Que você varia, já falou, de pessoa a pessoa. De pessoa a pessoa. Às vezes a pessoa tem muito, assim, de ela ter intuição. Acho que todo mundo já teve, né? Eu já sou mais da intuição. Da intuição. Que a gente vê, assim, por exemplo, às vezes você está dirigindo, você está indo por um local, e aí te dá a intuição, não vira essa rua. Aí você fala, não, vira aqui. De repente, você escuta a sua intuição. Sua intuição tema. E de repente, não ouve. Aquilo se desdobra em algo. Então é muito sério a gente valorizar a nossa intuição. A gente não está nem falando do outro, é a pessoa levar a sério, às vezes, a própria intuição dela. Tem um livro da Sandra Tornieri, né, que mapeamento energético, se chama Mapeamento Energético, e ela tem uma frase muito interessante, que ela diz assim:
No universo da alfabetização parapsíquica, a sinalética representa o abecedário da linguagem interdimensional. Perfeito. Eu achei super interessante essa frase dela, né? E o assunto que a gente está conversando. E se a gente for pensar, Ana, o que é o parapsiquismo? É uma comunicação com as outras dimensões, é uma maneira de a gente se comunicar. Então, realmente, quando a gente não leva em conta as nossas percepções, nós estamos ainda analfabetos na questão do parapsiquismo. Ainda a gente não aprendeu essa nova linguagem. Da mesma maneira que a gente tem que estudar muito para aprender, por exemplo, inglês, espanhol, outros idiomas, assim como a gente teve que estudar para aprender o português, a gente tem que estudar, tem que anotar, tem que perceber para a gente aprender esse como se fosse uma nova maneira de se comunicar, o parapsiquismo, né? E o estado vibracional, a mobilização básica de energias também são ferramentas profiláticas eficientes para desenvolver e valorizar o parapsiquismo? Você acha que são também ferramentas? Exatamente, Ana. Cleia, vamos pensar assim, você foi em algum ambiente que estava carregado. Vamos supor assim, você foi lá no hospital e você tinha uma consulta e você estava super bem. Aí, ao chegar lá, você começou a sentir a energia de lá, de pessoas que de repente não estavam passando bem, de repente não estavam se sentindo bem, e aí a gente fala que é a questão de a gente assimilar as energias. Tem pessoas que estão mais sensíveis, que chegam no ambiente e assimila aquelas energias e começa a sentir a energia que está ali ou com a outra pessoa. E aí, essa pessoa, se ela não aprende, se ela não tem a técnica para desassimilar, daqui a pouco ela também pode ficar doente. Então, o estado vibracional, ele é importantíssimo nesse sentido, principalmente para pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, ela vai num hospital, ela vai em algum ambiente, conversa com alguma pessoa, e às vezes sente um mal-estar. Aquele mal-estar a pessoa tem que pesquisar, mas ela precisa desassimilar, porque senão ela vai ficar com aquelas energias, ela vai ficar mal, e se ela não desassimilar, a tendência é só assimilando mais, assimilando até ao ponto de, às vezes, ela poderá ficar até assimilada, né? Até somatizar, que é o que a gente chama, né? Intoxicada. Intoxicar, né? exatamente. Eu gosto muito de filme, né? Então, e também gosto de dar muito exemplo, eu gosto de dar exemplos de filmes. Você conhece o filme Um Espírito Atrás de Mim? Conhece esse filme? É sensacional. É sensacional, porque muitos filmes hoje em dia, tem vários, né, que pode ser também um objeto de estudo. Se você prestar atenção, fala muito de várias formas de parapsiquismo ali se manifestando, né? Então, esse filme, ele tem o parapsiquismo, né, o ator principal, e é o que nós estamos falando aqui no programa. Ele só quando valorizou que ele conseguiu fazer a assistência, né? Fala um pouquinho o que é valorização do autoparapsiquismo, autoconhecimento e interassistência. Perfeito, Ana. E isso tem relação até, acho que foi 2 semanas atrás, que foi aqui sobre a qualidade de vida. O quanto, se a gente for pensar... Teve um programa com o professor Igor Cabral, está disponível em vídeo, né? Sim. Então, no Facebook, nós falamos sobre qualidade de vida. Se a gente for pensar dentro, né, desse filme que você trouxe, a qualidade de vida que foi depois que ele começou a assumir as coisas que ele sentia, né, é a mudança. Então, assim, para a pessoa, se ela puder assistir esse filme, fica assim bem esclarecida a maneira que às vezes a gente tem uma vida e a nossa qualidade de vida é baixa por conta de a gente não aceitar, de a gente ter nossos preconceitos, de a gente achar que isso é tudo bobagem. Na hora que ele assume que ele tem, na hora que ele começa a se abrir para assistência, na hora que ele começa a olhar para as outras pessoas, na hora que ele começa a ouvir a intuição dele, que também existe necessidades do outro lado da vida, né? Ele era uma pessoa mais fechada, mais séria. Se vê que até uma pessoa triste, porque a pessoa ela está totalmente desconectada com a vida. Aí no momento que ele começa a se abrir, olhar para as pessoas, e aí você vê, ele começa a valorizar a percepção as percepções dele, né? Ele fugia até dos espíritos no filme, né? Vale a pena, Vale né? muito a pena, quem quiser.
É um estudo mesmo Com de certeza. parapsiquismo, tem vários fenômenos ali. Já vamos para o nosso próximo intervalo, né? E também deixo uma nova pergunta. Os fenômenos parapsíquicos distorcidos na infância e adolescência podem gerar conflitos pessoais e interferir na valorização do autoparapsiquismo? Interessante. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com a professora Juliana Nicolau, respondendo perguntas e conversando sobre valorização do autoparapsiquismo. Estamos de volta com o programa Parapsiquismo em Foco. E a nossa convidada de hoje é a professora Juliana Nicolau, que está conversando conosco sobre valorização do autoparapsiquismo. Eu sou Ana Ferreira, e o nosso programa Parapsiquismo em Foco está sendo transmitido no rádio em 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível você assistir o nosso vídeo ao vivo. E pelo WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. E estão conosco também no Facebook a Sueli Vitorassi, a Isoé Dayal Pedroso, Marta Regina Brito, diz parabéns, Juliana, o Cláudio Nicolau, assistindo em super atenção. Que ótimo, Cláudio. Também o Pedro Siqueira, a Marilux Maria Luísa. Saudade, hein, Marilux? Está sumida. Juvenal da Silva, essa é a minha garota. O Juvenal da Silva também dizendo parabéns e também parabenizando a todos nós aqui no programa. A Diana Mendes, excelente entrevista, numa linguagem clara e muito esclarecedora. Parabéns. O Pedro Siqueira, ele diz, de qual filme estavam falando? O Espírito, Atrás de Mim. O nome do filme é esse, né? O Espírito Atrás de Mim. É um filme que se estuda no nosso curso 40 Manobras Energéticas, é um curso que é dado na CIP. Esse ano vai ter em dezembro. A Cida Nicolau também... ela responde, né? Um Espírito Atrás de Mim. Ela respondeu a sua pergunta, Pedro. E o Igor Cabral também respondeu a sua pergunta, Pedro, um Espírito Atrás de Mim. A Claunice Silva, tem uma grande dúvida. O medo exagerado, ou seja, o pânico, tem alguma ligação? O medo exagerado e o pânico, né? Você pode responder a Cleonice? Sim, então, uma das coisas que a gente vê é que aí tem que analisar, né, o caso mais especificamente, mas existe uma das coisas que a gente vê, muitas pessoas com medo de parapsiquismo, né? E aí, dependendo, se não for trabalhado, a pessoa pode acabar estendendo do medo, né, ao pânico. Mas, assim, aí tem que ver o caso da pessoa, né, porque cada pessoa é uma, né? Então, a gente tem que estudar a respeito, mas a gente sabe muito, né, Ana, que a gente vê muitas pessoas que ainda têm medo, até por conta, assim, de ser uma coisa que... fantasmagórica. Exato. Né? Que é muito folclore em torno do parapsiquismo. Você deu um filme excelente para o pessoal que pode participar, mas existem muitos filmes que acabam denegrindo a imagem. Tem esse outro lado A pessoa, também. às vezes, fica com medo de parapsiquismo por conta de alguns filmes que retratam como se fosse uma coisa de terror. Eles são classificados como filmes de terror. E aí as pessoas pensam, isso aqui é parapsiquismo? Então eu não quero. Então a pessoa às vezes começa a ter medo de achar que ter contato com espíritos é alguma coisa assim, e não é. Então, assim, acho que o estudo, a pessoa que de repente pode ter medo de parapsiquismo, ela pode estudar a respeito. Lembrando que a gente já tem um programa gravado superando o medo do parapsiquismo, com o professor Alexandre Pereira. Foi excelente o programa, ele deu vários esclarecimentos. Então, Cleonice, eu
digo para você, se possível, assistir o vídeo, né? Sim. Que foi uma aula, foi muito importante. E também está conosco aqui a Patrícia Wetzel. Também está dizendo: oi, Juliana, parabéns. Obrigada. Temos 23 pessoas aqui dando curtidas, né? A Carla Galdino, a Doroteia Millerley, a Leda Gaeli, a Mônica Primo, a Irene Vieira, a Ana Paula Lisboa, que eu acho que eu já falei, né? O William, Tiago Carvalho. Obrigada pela participação. Então, Juliana, voltando, né, à nossa pergunta, os fenômenos parapsíquicos distorcidos que ocorrem na infância e na adolescência podem gerar conflitos pessoais e interferir na valorização do autoparapsiquismo? Eu acho que até essa distorção desperta esse medo, né? Sim, perfeito, Ana. Muitas das vezes, lá na infância, tem muitas crianças, né, que tem o famoso amigo invisível, e aí vai contar para a mãe ou para alguém, e vai falar, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, ou às vezes começa a falar palavras que deixam a criança com medo. Então, essa pergunta tem até relação com a pergunta aí do Face, que às vezes o medo vem lá da infância. Foi plantado lá e a gente, por falta de conhecimento, a gente vai levando ele para a nossa vida. E falta de conhecimento também dos pais, né? Dos pais. Tem medo e ele transfere esse medo para a criança. E a gente vê que vai fazendo um ciclo. E nós, com medo, os nossos filhos, a gente vai passando esse medo para eles e eles vão passando para as próximas. Com certeza vai passar para os... Por isso, assim, eu fico muito feliz, né, com a CIP, essa instituição que estuda parapsiquismo, e ela vem com a ideia de trazer informação, né? Então, tem diversos... O objetivo da CIP é essa, né? Levar informação. De levar informação de uma forma até para desdramatizar o parapsiquismo. Eu lembro o primeiro curso que eu fiz, que foi do 40 Manobras, 40 Manobras Energéticas, que é o curso lá da CIP. Sabe, o curso com as portas sempre estão abertas, você pode ir no banheiro, sair, não quero participar desse. E tá trabalhando a energia ao mesmo tempo. Com a luz acesa, de uma maneira bem desdramatizada. Então, se a pessoa entrar lá no site, tanto no site ou no Face da CIP, tem diversos estados e até fora, né, do Brasil, cursos da CIP, que ela pode, de repente, se identificar, né? Inclusive, a gente vai começar um curso agora, Teoria e Práticas Parapsíquicas, né, que na próxima quarta-feira, né? E fala, Juliana, um pouquinho aí de repente, se a pessoa tiver interesse de aprofundar esse tema, se ela tiver, que é muito interessante, o nome também fala a teoria e a prática, né? Porque às vezes não adianta, às vezes a pessoa tem muita prática, mas também falta ali uma base. Ou o contrário. Ela é uma super teórica, mas na prática. Então fica um convite, né? A CIP tem diversas atividades. Na quarta-feira tem as ponderações parapsíquicas. De 9 às 11 horas da manhã. Tem a oficina no EV, né, na terça-feira de manhã. De 9h30 às 11h30, que tudo é trabalho energético. O tempo inteiro você está estudando parapsiquismo e de uma forma tranquila, né? Então, tem dinâmica de terça-feira à noite, tem de quinta-feira a oficina das técnicas energéticas chinesas. Então, assim, a atividade não falta para a pessoa que... Atividades gratuitas, que é só chegar. É só chegar, é aberto ao público. O que é muito bacana, assim, às vezes a pessoa, é importante também ela ter pessoas que ela pode conversar. E nesses cursos, nessas oficinas, a gente conhece pessoas que também estão tentando entender o que acontece com ela mesma. Inclusive, a Ponderações Parapsíquicas com o professor Mário Oliveira é um bate-papo, igual nós estamos, só que você leva as suas questões que você tem medo, suas questões pessoais, é um bate-papo aberto. E o quanto a gente aprende com a pergunta dos outros também, que às vezes a gente não tem coragem de perguntar, o que vão achar de mim se eu perguntar isso, e lá a gente tem a oportunidade de aprender muito. Muito importante, Então fica o convite aí para quem tiver disponibilidade, né? Porque o objetivo da CIP, como eu falei no começo do programa, é esse, né? Desmistificar o parapsiquismo. Exatamente. E trazer para o dia a dia, né? Que é o objetivo nosso lá. Excelente. E, Juliana, tudo aí que a gente falou de valorização do parapsiquismo, ele traz inúmeros benefícios, né? Como a gente já vimos. O autoconhecimento do parapsiquismo, ele pode nos levar a uma pacificação íntima?
Ah, com certeza, Ana. Eu vejo assim, até nesses cursos a gente vê muitas pessoas que vão, elas chegam, a gente até vê a postura já fechada, com medo, desconfiada, e aí com o tempo ela vai trabalhando as energias, ela vê outras pessoas assim, falando a respeito, então ela se sente confiante. Ah, eu posso falar também, sabe? A pessoa se sente confiante de poder expor o que ela está sentindo e ser quem ela é. Eu acho que a conscienciologia, de um modo geral, é conscienciologia, né? É a ciência da consciência. Então, é estudar você mesmo, é a autopesquisa. E a pessoa que tem medos até de expor quem ela vai se reprimindo, ela vai fechando. Então, quando ela se vê no direito de ser quem ela é, Sim. ela é outra pessoa. Ela Uhum. consegue ser, na verdade, ela mesma, né? Ela consegue, as energias ficam mais desbloqueadas. A gente vê muitas pessoas que falam, mas eu não consigo trabalhar as energias, que está tudo bloqueado. É que é tanto medo, tanto trauma, tanta coisa mal parada, que aí, conforme a gente vai trabalhando isso, as energias também vão fluindo melhor, não? E tudo isso está ligado à autoestima, né? Que essa valorização também vai valorizar. Você se autovaloriza e junto porque você valoriza você mesmo, então a sua autoestima melhora. Você se sente mais confiante. Então hoje, eu brinco bastante, né, com o Igor, que às vezes no começo, assim, eu ficava com medo de falar determinadas questões de, o que vão achar de mim? Isso, a gente vai conquistando... A opinião alheia a gente se paralisa, né, no comportamento. E a gente fica muito, Ana, eu vejo... a gente vai aumentando a nossa autoconfiança. Então, por exemplo, alguém me chama para ir em determinado local. E eu falo, eu vou, legal. No dia eu senti assim, eu não tenho que ir. Antigamente eu pensava assim, não, mas eu afirmei que eu tenho que ir. Mas se eu tô sentindo que não é para eu ir, dependendo naquele almoço, vamos supor, tô sentindo que não é para mim. Tô tendo essa intuição. Então hoje, sabe, de você se respeitar, eu falo assim, eu estou tendo essa intuição, e eu não vou, e tá tudo bem, sem sofrimento, mas porque você tá se respeitando, você tá respeitando o que você tá sentindo que não é para você fazer. E isso, assim, dá uma autoconfiança de você falar, eu sinto, eu respeito, é você se respeitar, o que você sente. Isso é muito sério, né, Ana? Pois é, e outra questão é que a gente conversamos, que nós conversamos, né? É que o parafenômeno, ele sempre transmite alguma mensagem, né? Devemos estar atentos para compreender, pois pode nos ajudar a tomada de decisões. Parece que você tem até um exemplo, né, sobre essa questão do restaurante. Tá, do restaurante. Mas é interessante porque a gente vê assim muito de a gente... eu quero desenvolver o parapsiquismo. E eu penso muito a respeito de a gente assim, eu quero para quê? Precisa ter não só assim, eu quero de repente ver os espíritos, sentir, mas para quê, né? Então, eu lembro dessa história do restaurante, que eu era muito... Eu não confiava muito no que eu sentia, eu achava que era tudo muito na minha cabeça, né? E aí teve uma vez que eu fui num restaurante e eu estava super bem, e aí eu senti muito a questão de estar com mal-estar, de estar me sentindo... não estava me sentindo bem. E eu falei, será que é coisa da minha cabeça? E aí eu chamei um garçom assim e perguntei para ele, aconteceu alguma coisa aqui? E ele falou, não, por quê? Eu falei, não, deixa para lá. E fiquei com aquele mal-estar. E depois ele voltou, ele falou, olha, antes de você chegar, teve uma briga aqui, mas tem alguma coisa aí no chão, alguma coisa? Eu falei, não. E aquilo ali, assim, foi muito bom para mim, porque levou como um marco na minha vida de, assim, às vezes a gente sente como se a gente está ficando doida. Eu tô ficando doida, por que eu tô assim desse jeito? Às vezes tem uma energia gravitante no lugar que você chegou, e quando você assimila aquelas energias, a gente sente. E pode interferir nas suas decisões. E pode interferir. E se a gente não valorizar, a gente começa a ter uma baixa autoestima. Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal, eu não sei o que tá acontecendo comigo. O se levar a sério peraí, por que eu tô mal?
Eu estava bem. Quando a gente faz esse posicionamento, a gente está se levando a sério e aí a nossa autoestima melhora. A gente confia mais no que a gente está sentindo, né? E pode tomar a decisão correta, né? Exatamente. Bem, gente, já estamos quase encerrando o nosso programa e sabemos que todos somos consciências em evolução e que a nossa procedência é extrafísica. Esse intercâmbio intra- e extrafísico faz parte do ser humano e é através do conhecimento, da valorização do nosso parapsiquismo que entendemos quem somos e que existe um sentido maior para se viver, né? Professora Juliana, você quer deixar algum recado para o nosso ouvinte? Quer falar mais alguma coisa? Deixar no ar? Uma das coisas que até o professor Valdo, né, que é o propositor da Conscienciologia, ele sempre falava muito que o estudo é estudo, né? Estudo é estudo. Então, assim, eu Verdade. vejo que muitas das nossas dificuldades na vida, às vezes, é por conta de falta de informação, falta de conhecimento. Então, muitas das pessoas que às vezes podem estar escutando e está com alguma dificuldade, não sabe como lidar aí com o parapsiquismo, o estudo ele vai ajudar muito. Sim. Então, a gente deixou aí o convite para a pessoa, se ela puder conhecer a CIP ou às vezes alguma Outra instituição de que tem, conscienciocêntrica, né? que ela consegue acessar na cidade dela e estudar. Eu acho que o estudo ele pode ajudar muito a gente a entender melhor o que a gente sentir. E tudo que a gente sentir, a gente levar a sério. Talvez a gente não entenda tão rapidamente quanto a gente gostaria, mas se leve a sério o que você está sentindo. E lembrando que o nosso programa de hoje foi baseado num verbete que a professora Juliana fez, valorização do autoparapsiquismo, né? Então, vocês podem acessar esse verbete se quiser conhecer mais profundamente o assunto. No site da Tertúlia Conscienciologia tem os vídeos e no próprio YouTube, se a pessoa quiser acessar no Tertuliário, né, no canal. Que assiste a tertúlia ao vivo, né? Que assiste as tertúlias, então fica tudo gravado lá. Esse tema e diversos outros temas sobre parapsiquismo e afins, né? E se você quiser assistir a tertúlia todos os dias, de 12h30 às 2h30, né? Exatamente. No Facebook. Bem, então, estamos encerrando o nosso programa de hoje, Parapsiquismo em Foco, e agradecemos a presença da professora Juliana. Obrigado pelos esclarecimentos, né? Foi ótima a nossa entrevista sobre valorização do autoparapsiquismo. E deixo uma questão para vocês ouvintes refletirem. Você valoriza as suas vivências parapsíquicas? Agradecemos a todos pela participação. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, de 14 às 15 horas, conversando sobre parapsiquismo. E vocês podem assistir ao vídeo desse programa pelo Facebook ou outros programas do Parapsiquismo em Foco pela Rádio RCI Iguaçu. E lembre-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo fim de semana para todos e uma excelente semana, repleta de boas energias. Até quarta-feira. Você ouviu na Rádio RCI Iguaçu, programa Parapsiquismo em Foco. De volta na próxima quarta, às 14h. RCI. Você quer aumentar sua renda?